Olá, como é que você está? Eu espero que esteja muito bem e muito feliz amando Jesus. A palavra de Deus vem nos dizer no livro de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, assim. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento e o primeiro. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dias eu estava conversando com um filho espiritual, do qual ele estava falando que primeiro ele precisava se amar para depois ele começar a amar as pessoas em volta. E é engraçado que na Sagrada Escritura, nunca, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, nunca ouvi falar na história que Jesus pregou, que algum profeta ensinou, que Deus ele se utilizou de alguém para poder falar que as pessoas elas deveriam se amar. A perspectiva de uma vida cristã parte de um ponto de amar a Deus com todo o teu coração e de amar o próximo como a ti mesmo. Toda a Sagrada Escritura, o descortinar da Sagrada Escritura é sempre apontando a via espiritual que me dirige a Deus e uma via horizontal que me dirige ao próximo. Não existe em toda a Sagrada Escritura aonde traz uma perspectiva de amor próprio. E hoje o cristianismo começa a aderir coisas. A nossa igreja, nós começamos a aderir coisas. Líderes, eles começam a aderir coisas que pro cristianismo ele nunca existiu. A palavra sempre vem dizer: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser me seguir, receba a sua cruz e siga-me cada dia da tua vida. Aquele que quiser me seguir, deixará pai, mãe, casa, irmãos e irmãs, e irá pregar, irá anunciar no meu nome. O que eu quero dizer para vocês é que a perspectiva do amor na Sagrada Escritura não tem um amor pessoal. E esse amor próprio não significa uma renúncia apenas do meu eu, do qual eu tenho que me maltratar, do qual eu tenho que me pôr para baixo, ou do qual eu seja resignado diante de todas as realidades que me cercam. Não, o amor que eu tô falando da Sagrada Escritura é um se dirigir em direção ao outro. Quando a palavra de Deus vai nos dizer num prólogo de São João que o verbo de Deus se fez carne, Jesus, acontece aquilo que nós chamamos de kenosis, um esvaziamento de Deus, um esvaziamento de Deus em direção ao outro durante toda a Escritura. O amar como Deus ama, existe um esvaziamento em direção ao alheio, um esvaziamento de si em direção ao próximo. O amor próprio na Sagrada Escritura, ele não existe, ele não tem espaço. Nas entrelinhas, o amor próprio ele não pode existir, porque o amor próprio ele me prende a mim mesmo em um amor egoísta. O amor próprio ele me coloca com um coração parado e travado, aonde eu não consigo me abrir para o outro, onde eu não consigo viver para o outro, onde meu apostolado ele não é fecundo para o outro, porque eu estou preocupado em cuidar apenas de mim. Se o amor próprio exige que você dê coisas boas para você, o maior amor próprio que eu conheço em toda a Sagrada Escritura, em toda a vida, é você amar a Deus com todo o teu coração, porque quem deixa pai, mãe, casa, irmãos e irmãs por ele, terá 100 vezes mais nessa terra. Você quer ser feliz, você quer amar Jesus, dê a sua vida para Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam se comprometer a tal ponto que o amor com Deus, a vida de secreto, a vida de intimidade te empurre para a vida do outro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas na história do cristianismo, desde quando Jesus ele começou, houve-se um tempo que a santidade não exigia que as pessoas orassem terço. Nossa Senhora nunca rezou um rosário. São Pedro, São Paulo, São João, eles nunca rezaram um terço na vida. Efetivamente existe um amadurecimento ao longo da história e de revelações ao longo da história, mas existe desde o início da igreja uma perspectiva de santidade aonde não tinha reza de terço, não tinha outras devoções que nós participamos, não tinha consagração à Virgem Maria. Há um momento de santidade que era derramado naquele período, a via de santidade que era derramada naquele período, o caminho de santidade que era traçado naquele período era amar a Deus com todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então a perspectiva de amor era sempre diante do outro. Existia uma via de santidade onde a minha vida de secreto, a minha vida de intimidade me empurra para o relacionamento com o próximo. Muitas pessoas entram em depressão, em suicídio, desanimado, com baixa autoestima e tantas outras coisas, porque sempre tem um apontamento que você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se tratar, e não é assim. A via de felicidade ela está estritamente ligada para passar pela porta estreita. A via de santidade e a via de felicidade está ligada em direção ao outro. Não à toa que os santos eles foram plenamente felizes aqui já nessa terra, provando uma perspectiva de eternidade, porque souberam se doar ao próximo, porque souberam sair de si para se esvaziar em direção a alguém, porque eles entenderam que não importava a maneira ruim que eles tinham começado, quem determina o final da história sempre vai ser Deus. A palavra diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, assim: Jabes foi o homem mais ilustre entre todos os seus irmãos. Jabes, ele foi o homem mais ilustre entre todos os seus irmãos. A parte B desse versículo vai dizer que no nascimento de Jabes, a mãe dele o amaldiçoou, porque ela o teve com muitas dores. E eu não sei se você já parou para pensar que o nosso nome, o teu nome,
nome, ele basicamente vai definir grandes coisas que você vai viver ao longo da sua vida. Eu lembro que tinha um menino no meu colégio que ele se chamava Fredson, uma coisa desse jeito. E muitas pessoas acabavam pegando no pé do Fredson porque ele tinha o nome de Fredson. Ou seja, as pessoas elas acabavam zombando do nome dele. O nome de uma pessoa designa grande parte do que ela vai viver em toda a sua vida. Quando Jabes, ele recebe o nome de Jabes, durante toda a vida dele, ele era lembrado que ele foi amaldiçoado pela sua própria mãe, porque ela teve ele com dor. Ele, durante toda a vida dele, ele era lembrado, cotidianamente lembrado do que ele tinha causado para a mãe dele. Para ele era um amaldiçoado. Para ele nasceu com o nome amaldiçoado. Para ele, a vida dele estava determinada a partir daquele momento a viver uma maldição. Só que acontece que não importa aquilo que já foi determinado sobre a sua vida, quem determina sobre ela e quem dá o final da história sempre é Deus. O vaso de modelagem, quem dá o acabamento final é o fogo do Espírito e é o próprio Espírito Santo. Jabes, ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos, independente da história que ele carregava anteriormente. O que eu quero te dizer é que a partir do momento que você esquece o amor próprio, a partir do momento que você entende que amar é amar a Deus e amar o próximo, a partir do momento que você entende que o teu secreto te empurra a uma vida espiritual com uma outra pessoa, que o teu secreto ele leva a você se mover em direção ao outro, você compreende que o final da tua história quem vai apontar é Deus. Você pode parar pra pensar, eu não dei certo, eu não estou dando certo, mas quem dá o acabamento final é Deus. Você não deu certo até agora porque tua história ainda não chegou no fim. A tua história ainda não chegou no fim. Em nome de Jesus, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você está passando durante toda a sua vida. Eu sei que tem alguém que se chama Jesus de Nazaré que pode mudar todas as realidades. O amor próprio, ele precisa ser extinguido. O amor próprio, ele precisa ser rompido, a fim de que Cristo apareça e Cristo nasça nos corações. Ele foi o mais ilustre de todos os irmãos, porque no meio da história dele entrou um homem, Deus apaixonado. O curso de toda a história da humanidade foi interrompido agora entre um antes e um depois. O curso de toda a história da humanidade foi interrompido entre um antes e depois de Cristo Jesus, de um homem apaixonado que morreu e ressuscitou por mim e por você. A partir do momento que Cristo ele entra na tua história, existe um antes e um depois, porque quando você se encontra com ele, você não consegue mais ser a mesma pessoa, porque aí sim, ele te empurra para aquilo que você tem que ser. Aí, o final da história não é mais de amor próprio, o final da história é de esvaziamento, porque eu me dirigi em direção ao outro, para encontrar o outro, para amar o outro, para cuidar do outro, para passar vinho nas feridas e entender que eu sou chamado a viver como um bom samaritano, não jogar pedras como jogaram pedras, acolher aquela mulher do poço, a deixar que olhem para os pés de Jesus, a deixar que esteja com Jesus e apontar para Jesus. Nós precisamos parar com esses discursinhos de mimimi, esses discursinhos de gente dodói. A gente precisa começar a apontar o caminho da cruz, que é o caminho de salvação. A mensagem da cruz, ela não pode morrer. A mensagem da cruz, ela não pode parar. A mensagem da cruz, ela precisa continuar, e ela vai continuar através daquelas pessoas que estão decididas a viver. A mensagem, ela só tem vida. A mensagem, ela só possui vida porque tem gente vivendo ela. Se você tem um pregador que prega a mensagem da cruz e não está vivendo a mensagem da cruz, aquilo vai ser infrutífero. A semente, ela não vai ser plantada e regada no coração de ninguém. Mas se tem um pregador que ele vive aquilo que ele prega, a semente, ela dá plenitude do fruto, 100 por 1. Que Jesus te abençoe, que ele te incomode demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.